fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Vamos ler todos juntos? O versículo, deixa eu ver aqui se é, tá o 6. O 6 e depois o 11, tá? Vamos ler juntos? Aí, o 6 e depois o 11. Vamos ler juntos? E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aleluia. Pode se assentar, pode tomar o seu lugar. Pai querido, estamos aqui, Senhor, nesta noite, para ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações, nos ensinar, Senhor, a andar nos Teus caminhos e a fazer a Tua vontade, Pai. Para isso nós estamos aqui, Senhor, fazendo a leitura da Tua palavra. Aleluia. Pai, que o Teu Espírito fale através de mim, e eu me coloco aqui, Senhor, somente como canal para ser usada por Ti, Senhor. Eu sei que muitas vezes, Senhor, o medo, as dificuldades, Senhor, muitas vezes vem querer nos parar, Senhor. Mas nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco. E o Senhor é quem capacita. O Senhor é que nos usa, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco. Essa oração eu te faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse livro de 1 Coríntios foi escrito por Paulo. E Paulo, eu sei que se a gente for falar na Bíblia, né, tantos homens e mulheres que a gente vê, que a gente pode tirar como exemplo, são da gente poder admirar. E Paulo, ele foi um homem que ele foi, depois de receber Jesus, né, aceitar Jesus como seu Salvador, ele foi um missionário. Vou abaixar só um pouquinho, Caio. Ele foi missionário, evangelista, mas nas cartas de Paulo, a gente vai ver Paulo como um pastor. Porque muitas vezes, irmãos, a gente passar e pregar o evangelho tem uma certa dificuldade, mas talvez é mais fácil do que a gente conduzir, do que a gente ensinar, do que a gente admoestar, não é? É muito fácil. Hoje, nós vemos isso na sociedade. Às vezes, por que a gente vê tantos filhos, jovens, adolescentes, crianças, né, tão cheios de vontade? Porque muitas vezes os pais, no mundo moderno, veio a terceirizar o serviço, o trabalho que era para um pai e para uma mãe fazer, de educar seus filhos. E aí as pessoas de fora não educam os filhos, não é isso?
Alguns ou outros ainda fazem com amor e carinho, vão fazer, mas nenhum pai quer ver outra pessoa corrigindo o seu filho. E aí a gente vê crianças e adolescentes sendo criados e crescendo cheios de vontades. E pessoas que muitas vezes não estão preparados para o mundo. A gente vê aí nos Estados Unidos, né, em outros países, aqui no Brasil mesmo, mas mais fora, quando acontece essa situação de jovens entrar em escolas, né, matando, fazendo, acontecendo, você vai ver que na maioria deles foram jovens cheios de vontade, o qual talvez dificilmente receberam um não dos seus pais. E o trabalho de um pastor, que a gente sempre vê na Bíblia, né, na palavra de Deus e afora, é esse trabalho de cuidar, de zelar. Não é assim? Um pastor, quando ele vai cuidar do seu rebanho, das suas ovelhas, ele não deixa a ovelha ir para o caminho que ela quer ir à vontade. Porque muitas vezes a ovelha vai por um caminho que vai levar ela aonde? À morte, ao precipício, né? Próximo a um perigo, ao inimigo, um lobo, algo que vem ali tragar. E aí o pastor está ali para o quê? Para conduzir. E nessas cartas eu vejo Paulo como pastor. O Paulo ele já havia aberto essas igrejas. Esse já tinha evangelizado, já tinha feito um trabalho de missão, de levar e pregar o evangelho. Só que ele ouvia algumas coisas, que até ele vivenciava depois, visitando de novo essas igrejas, algumas atitudes que ele sabia que se ele não ensinasse, não admoestasse, aquela igreja, aqueles irmãos poderiam o quê? Se afastar do caminho verdadeiro, do caminho de Deus. E aqui Paulo, ele vai colocar, nessa parte que nós, nessa leitura que nós acabamos de fazer, que é de Coríntios 10, Paulo ele vai trazer para aqueles irmãos ali de Coríntio algo que eles sabiam muito bem. Porque o povo de Israel, o povo judeu, eles estudavam muito bem o livro de Moisés. E eles sabiam de tudo que tinha se passado lá no Egito. De tudo o que Deus tinha chamado Moisés para dar livramento. E eles viveram no deserto. E aí Paulo vai levantar 3 exemplos que aquele povo deixou de possuir. Foi um povo que viu Deus livrar eles com mão forte e poderosa. Irmãos, quem aqui de nós, se eu for dar um microfone para cada um, para falar, Deus tem te livrado com mão forte, quem não vai levantar a mão? Essa semana, irmãos, Deus me fez acordar de manhã, lembrar justamente sobre isso. Nós estamos, eu e minha família, né, nesse período todo trabalhando, nós estamos meio que até em linha de frente. Antes do Gui chegar, né, Gui? Quem estava fazendo as entregas era o Kaique. E muitas vezes me batia essa preocupação, meu Deus, né? O mundo colocando esse terror, essa pressão e opressão toda sobre nós a respeito dessa doença, desse vírus, e falando e pega e acontece, meu Deus, como é que vai ser? Ou a gente para, se tranca dentro de casa e vai morrer de fome, deixar de viver, ou a gente vai confiar no Senhor e se entregar e saber que a nossa vida, como diz no livro de 1 Samuel, no capítulo 2, o Cântico de Ana, ela vai dizer o que? O Senhor é o Deus que dá a vida, que tira. O Senhor é o Deus que enriquece, que empobrece. Ele é que exalta, Ele é que abate. Ou seja, a nossa confiança tem que estar nas mãos de Deus. Amém, irmão? Amém. E aí eu pensei, e agora? A gente fica, vai e vem. E aí o Senhor me lembrou que nesse período todo, o Senhor tem guardado a minha casa, a minha família. Passou um período em que o Thierry e o Alexandre até não fizeram o teste, mas tiveram todos esses sintomas que falam aí, mas graças a Deus estão aqui e nós estamos caminhando. Vejo os irmãos aqui, alguns que já passaram pela doença, o Jackson, né, recentemente, graças a Deus está aqui para a honra e glória do Senhor. Então, irmãos,
a Gleice e o Ricardo também, né? Tiveram suspeita e tantos outros que a gente for citando, mas Deus tem nos livrado com mão forte, com mão poderosa, irmão. Não é assim? E esse povo, eles sabiam das histórias do livramento de Deus quando o povo passava pelo Egito, quando o povo passou pelo deserto. Só que Paulo, ele vai alertar aqui 3 exemplos que aquele povo lá passou, que nós não devemos fazer. Porque aquele povo lá, eles passaram por aquilo tudo, foram um povo abençoado. Sim ou não? Sim. A palavra de Deus vai dizer que de dia tinha uma coluna, uma nuvem que cobria eles do sol, protegendo eles daquele sol castigante do deserto, e à noite uma coluna de fogo que aquecia eles e fugentavam das serpentes do deserto, dos bichos, dos animais que pudessem atacar eles durante a noite. Não é? Irmãos, nós vemos na palavra de Deus, Deus sustentando eles com maná. Glória a Deus, aleluia. Só que esse povo, às vezes a gente fala, que povo de dura cerviz, que povo rebelde. Mas se nós formos olhar muitas vezes para nós não somos diferentes. Muitas vezes a gente vai cair nos mesmos erros, nas mesmas falhas que aquele povo lá no passado caíram. E de repente foi isso que Paulo viu que estava acontecendo na igreja. E Paulo falou, preciso alertar e ajudar a esse povo a entrar no reino dos céus. Porque a porta que conduz à perdição é larga. É fácil, querido. Se nós não estivermos atentos para as armadilhas de Satanás na nossa vida, nós caímos facilmente. Tanto que a gente vai ver aqui no versículo 12, vamos acompanhar aí, que é um versículo que a gente ouve muito, até às vezes muitos de fora. Quando você vai ajudar ou fazer uma correção, vai falar, olha, cuidado que aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Não é um versículo que a gente ouve muito? E aqui ele vai falar justamente isso. Aquele pois, ou seja, que pensa, ele nem está de pé. Não é? O versículo vai dizer o quê? Aquele pois que cuida, em algumas versões fala cuida, outras pensam, estar de pé, cuide-se ou olhe para que não caia. Ou seja, às vezes você já está até caído e nem sabe. Você pensa que está de pé, mas talvez já está caído. Então, ele vai falar aqui, Paulo, a gente começa a acompanhar, e ele vai alertar esse povo de Corinto justamente sobre isso. No versículo 13 ele vai falar, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, Jesus. Entretanto, todas as vezes, como o pastor Alexandre fala aqui, né, quando o Senhor coloca um entretanto, uma vírgula, pois, vamos parar tudo e vamos dar atenção para o versículo. Se, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto e não possuíram a terra prometida, que é a Canaã terrena. Mas nós é que caminhamos e aguardamos em rumo a Canaã celestial, irmãos. E aqui Paulo ele vai falar justamente isso, o quê? Eu levantei os 3 exemplos principais que nós vamos ler aqui, que a gente tem que ter cuidado com a nossa vida. E o primeiro que Paulo levanta está no versículo 7. Diz assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse povo, irmãos, a gente vai ver que em todo o tempo uma das grandes armadilhas que Satanás arma para o povo de Deus é a idolatria.
Aí você vai falar assim, mas, minha irmã, eu não tenho imagem na minha casa. Mas a gente engana, porque a palavra idolatrar é adorar. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, você está adorando. Às vezes tem uma frase, até a minha mãe corrigia muita gente, e às vezes a gente fala, não tem nada a ver. Tem sim, irmão. Se nós formos parar, o inimigo, ele começa a entrar nas pequenas coisas, e quando a gente começa a falar, não tem nada a ver. E aí a gente começou, a minha família, dificilmente, pode acontecer, vocês vão ver a gente falando que adora alguma coisa no sentido de gostar. Porque tem gente que fala assim, mas adorar, você está falando que é porque você gosta muito. Não é. Porque se você for ver no dicionário, não é a mesma coisa gostar muito de adorar. Adorar é prestar culto. Então, ou seja, quando você fala, eu adoro meu filho, você está falando o quê? Eu presto um culto ao meu filho. Eu adoro essa comida. Ou seja, você... mas você não está sendo um pouco muito radical ou fanática? Não, queridos. Porque se a gente não começar na nossa vida a cortar o mal, quando começa um brotinho, arrancar ele, quando a gente vai ver que ele já está num tamanho grande e já tomou uma proporção que a gente não esperava. Então, esse povo aqui, a gente vai ver lá em Êxodo 32. Êxodo 32, a gente vai... Desculpa, 32 mesmo. O povo de Israel, quando Moisés sobe no Monte Sinai para Deus dar as tábuas, os 10 mandamentos, aquele povo fica lá embaixo. E Moisés está lá com o Senhor. Só que se passaram dias. E de repente aquele povo vê Moisés demorando, e Moisés demorando. De repente eles pressionam Arão, irmão de Moisés. Olha só, o povo, irmãos, que tinha visto Deus livrar eles com mão forte, com as 10 pragas do Egito. Eles tinham vivenciado, não foi alguém que contou para eles, eles viveram aquilo. O povo que estava caminhando no deserto, com as sandálias deles, andavam e não se desgastavam. Eles eram alimentados com maná, com codornizes do céu. E esse povo aqui, de repente, Moisés demora muito, pressionam Arão para que fizesse uma imagem, um bezerro de ouro. E olha o que ele vai falar, e ainda é um cara de pau. Porque olha o que ele vai falar, quando Moisés está com Deus lá no monte, Deus fala assim, Moisés, agora você desce. Porque esse povo aí, Deus fica irado. Eles acabaram de construir um bezerro de ouro para adorar. Moisés, não, Senhor, vai lá, desce lá. Quando Moisés está descendo, ele escuta ao longe uma festa diferente no arraial. Umas músicas diferentes. Pontos que a gente pode abrir. Isso aqui, irmãos, se a gente for falar só essa parte de idolatria, a gente não sai daqui. Porque a gente começa a observar por que Moisés vê que o som, a música é diferente. A gente pode ver, para o povo de Deus, a gente ficar atento com questão de músicas também. De saber que nem toda música, mesmo às vezes você pensa, mas foi um compositor quem canta. Você fala, quem canta é um cantor cristão, um cantor gospel. Mas, irmãos, pasmem você. Às vezes, muito cantor cristão ou gospel, eles cantam músicas que foram escritas, mas se fala, quando a pessoa fala composta, né, composição, foi feita a composição por pessoas que nem tem a ver com Deus. Pessoas que estão no mundão. E aí, compõe, acha a letra bonita e puxa para dentro da igreja e começa a cantar aquilo ali. E aí, Moisés desce, quando chega lá, vê o povo construir um bezerro de ouro e estava adorando. E aí Moisés vai falar com Arão. Aí olha a resposta de Arão para Moisés no 32. Olha lá. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés,
o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Aí foi o que eu falei para vocês. Aí no 32, deixa eu ver qual é o versículo, eu marquei aqui. Versículo 24. Versículo 24. Então eu lhes disse. Aí o Arão está dando uma satisfação para Moisés. Como é que foi que aconteceu a situação do ídolo, do bezerro. Aí Arão falou para Moisés: então eu disse ao povo, quem tem ouro, tire-o. Deram-me e eu o lancei no fogo. E saiu este bezerro. Olha só. Ou seja, ele falou que lançou o ouro todinho lá no fogo. De repente o bezerro se fundiu, né? E apareceu o bezerro. Ou seja, eles esculpiram o bezerro. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, Paulo vai alertar ao povo da igreja quanto a essa questão de idolatria. Porque o povo, com facilidade, ele quer algo para adorar, seja qualquer coisa para colocar no lugar de Deus. Então, tudo que você coloca no lugar de Deus na sua vida se torna uma idolatria. Por isso, irmãos, que a gente tem que estar atento, porque o inimigo ele quer lançar armadilhas na vida da gente. Muitas vezes o inimigo ele usa legalidade para nos afastar, você sabia? É o meu trabalho. Quando nós fomos, abrir aqui, estávamos conversando com um contador, e ele falou assim: Alexandre, Deus abençoe vocês, esse ministério aqui, o Senhor vai à frente, ele é cristão. Ele falou, mas tenham cuidado. O cuidado é que muitas vezes o inimigo ele usa legalidade para tirar o homem do foco de Deus. E a gente falou, mas como assim? Não estou entendendo. Ele falou assim, eu já tenho vários amigos pastores que hoje eles não estão mais no propósito por causa do trabalho. Eles saíram do propósito, do chamado de Deus por causa do trabalho. Ou seja, uma legalidade que você vai falar assim, não, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que sustentar minha família. Mas largar e sair do propósito de Deus, de estar apacentando, de estar evangelizando, de estar pregando, de estar levando o evangelho. Uma legalidade. São armadilhas que o diabo ele coloca na nossa vida que vai nos afastar. No domingo eu estava conversando com o seu Antônio a respeito disso. A nossa vida, o que hoje nós estamos aqui foi porque um dia, na igreja qual eu congregava, um domingo que eu tinha saído 8 horas da manhã, e a gente estava lá na correria, no trabalho, porque tinha, tomava a parte da manhã, e corre para lá e faz aqui, faz lá, e quando deu 12:30, nós voltando para casa, o Espírito Santo falou no meu coração. E eu e o Alexandre conversando, e já, olha, a gente já tem que ir fazer um almoço e tal, quando der 3:30 a gente volta, porque tem outra reunião, tem mais isso para fazer, isso para aquilo fazer. E de repente o Senhor falou assim para mim, e nesse período todo da manhã, qual foi o momento que você me adorou? Quando o Espírito Santo me fez aquela pergunta, irmãos, eu parei tudo. Eu falei com o Alexandre no carro, eu falei assim, Alexandre, você já percebeu que a gente fez tanta coisa, cuidou de tanta coisa, de templo, de uma coisa e outra, mas qual foi o momento que nós realmente paramos para adorar o Senhor? E aí eu vi que o diabo estava usando uma legalidade para nos afastarmos da presença do Senhor. E naquele dia a gente botou no nosso coração, quando nós chegarmos na igreja, nós vamos fazer todos os nossos afazeres, mas nós vamos priorizar, sentar na hora da mensagem, prestar atenção na palavra e glorificar o Senhor e adorar o Senhor. Verdade. Nós começamos a tomar aquela atitude porque nós vimos que o diabo estava usando algo, aparentemente nós estávamos certos. Nós estávamos na casa do Senhor, estava trabalhando, fazendo, acontecendo, mas nós não estávamos adorando o Senhor. Ou seja, aquele trabalho, aquele a fazer, ele estava sendo o quê? Uma idolatria, estava tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então, irmão, são pontos que acontecem na nossa vida que o inimigo vai lançar para te afastar do caminho, de alcançarmos a Canaã celestial.
de alcançarmos a promessa de Deus para a nossa vida. Esse é um dos exemplos que Paulo vai citar aqui para nós não seguirmos. Tira da sua vida aquilo que está tomando o lugar de Deus, ou tenha sabedoria para administrar. Aqui eu não estou falando, então eu vou largar no meu trabalho. Não, tenha sabedoria para administrar. A palavra de Deus que o culto que agrada ao Senhor é um culto racional. Eu não posso estar na casa do Senhor pensando no meu trabalho. É uma luta. A minha mente, então, irmãos, eu acho que eu puxei para minha avó, porque minha mãe fala que minha filha, não tem coisa, não arranca a minha cabeça para eu não pensar. E é assim, às vezes a gente está o tempo todo, e quando pensa que não está pensando em uma coisa ou outra, meu Deus, tira da minha mente, Senhor. Eu estou na tua casa, 1 hora que nós estamos aqui, para te adorar, para te servir, para aprender do Senhor, não é? E aí, outro ponto, agora eu sei o que você fala, que eu estou ainda no segundo e a hora já está passando. O segundo ponto, eu não vou tentar correr, irmãos, ele vai falar aqui no versículo 8: não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova. Irmãos, a imoralidade. E aí eu falei assim, Senhor, para falar de moralidade, para nós entendermos, a gente tem que saber o significado. Imoralidade, desonestidade, o sinônimo, né? Sinônimo de imoralidade: desonestidade, torpeza, devassidão, libertinagem, indecência, despudor. Bota aí, Patrick, para cair, que para mim é Efésios 5:5. Porque olha o que a palavra de Deus vai dizer. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ali está incontinente, o meu está imoral, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, é seríssimo. Então Paulo vai alertar para nós tirarmos tudo isso da nossa vida. Ou seja, desonestidade, tudo que nós formos procurar fazer, procurarmos ser pessoas honestas, né? Tirar a avareza da nossa vida. A gente é aquela pessoa, avarenta é aquela pessoa que só quer, ele quer possuir, ele não quer saber de mais ninguém. Se tiver que passar por cima dos outros, ele só quer para si. Paulo, ele vai trazer essa reflexão para a igreja. Vamos refletir e tirar isso da nossa vida. E aí o terceiro ponto, o terceiro exemplo que Paulo vai trazer é sobre, está em versículo 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sabe o que me traz a palavra murmuração? Ingratidão. Quando você tira um tempo para falar algo de insatisfação, algo que não está bom, me traz essa palavra, ingratidão. Aquele povo, irmãos, Deus estava fazendo tanto por eles, como eu já citei aqui, né, tantas coisas, mas mesmo assim eles paravam para murmurar, dizer que não estava satisfeito com isso. Era melhor a gente ter ficado no Egito, que lá no Egito, olha só, no Egito eles eram escravos. No Egito, tudo que eles faziam era para o Egito. A família lá, o faraó, só aumentava o trabalho e eles com saudade, murmurando, falando, ou seja, assim, era a mesma coisa deles falar, Deus, o que o Senhor está me dando aqui não está nada bom. E isso, irmãos, a gente tem que ter cuidado para a nossa vida. Ingratidão. Quando nós abrimos a nossa boca para falar uma insatisfação sobre o nosso trabalho. Eu tenho uma amiga que ela ensinou, quando a gente está insatisfeito com algo, a gente pegar um papel e tentar achar naquilo que a gente está insatisfeito 10 pontos positivos daquilo. E aí, quando a gente faz isso, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja onde for, se você for abrir a boca para murmurar, antes de murmurar, senta
e escreve 10 pontos positivos do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida, e você vai se surpreender. Você vai se dar conta que você tem que abrir a sua boca muito mais para agradecer do que para murmurar. Então, irmãos, é isso que Paulo ele vai ensinar à igreja. E é isso que o Senhor quer ensinar para nós nessa noite. Quando eu abri a palavra e Deus deu essa palavra, eu falei, Senhor, é para mim. O Senhor está me ensinando os teus caminhos, porque Salmo vai dizer isso. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aleluia. Quando nós viemos para a casa do Senhor e ouvimos a palavra do Senhor, seja ela de admoestação, de ensinamento, de exortação, irmãos, é para nos ensinar. Aleluia. Às vezes a gente fala, mas Senhor, se eu falar isso, podem ficar tristes. Mas a palavra de Deus vai falar que o pai, ele corrige o filho a quem ama. E é assim na igreja, é assim na sua casa. Se você é pai, se você é mãe, não fica com peninha de corrigir seu filho, não. Se tiver que corrigir, corrige. Porque o mundo, irmãos, você como pai, você vai saber ensinar e corrigir o seu filho. O mundo não. Nós falamos aqui, muitas vezes o mundo vem com a ideologia, não, você não pode bater, não pode ensinar a criança, não pode corrigir, tem que deixar a criança querer ser o que ela é, mas depois quando ela está sendo o que ela quer ser no mundo aí está apanhando da polícia, está apanhando de outros na rua, e a polícia e outros na rua aí que vai bater, não vai bater como o pai e a mãe bate e ensina, não. Então, a gente tem que ensinar os nossos filhos. Nós temos que ensinar a igreja. A palavra de Deus vai falar aqui agora, que eu não lembro a passagem, mas fala assim, para nós nos ajudarmos uns aos outros mutuamente, corrigindo, exortando uns aos outros. Hoje eu estou falando, amanhã, sexta-feira, é o Flavinho que vai estar aqui falando. E se o Espírito Santo de Deus tocar para o Flavinho falar, não pensa assim, ai meu Deus, eu vou falar isso aqui, mas eu acho que lá na casa do pastor Alexandre pode estar acontecendo isso com um filho ou com outro. Vem aqui, se Deus tocou para falar, você vem e fala, Flavinho. Aleluia, glória a Deus. Amém, porque é preferível a gente aceitar a correção do Senhor e acertar o nosso caminho do que aceitar o carinho do diabo, o carinho do inimigo, que você está caindo pro abismo e tá lindo, você é lindo, você é um amorzinho, não, que nada, pode ir. Benção, Deus é bênção, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, irmão. Como nós lemos aqui, que falou nesse versículo o quê? Que não vai entrar no reino de Deus, que não pertence ao reino de Deus. E aqui, para a honra e glória do Senhor, todos nós vamos entrar na Canaã celestial. Aleluia! Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Pessoas que não são agradecidas é a murmuração. Podemos trocar os 3 pontos negativos por 3 pontos positivos. Esses 3 exemplos que Paulo deu, a gente pode trocar por 3 exemplos a serem seguidos. Ou seja, nós sermos adoradores de um só Deus, um único Deus vivo, que tem nos guardado, que tem nos livrado com a sua mão forte. A sermos pessoas morais e sermos pessoas agradecidas a Deus por tudo que Ele tem feito a nós. Glória a Deus. E por fim, irmãos, como eu comecei aqui falando de Paulo, né, um homem, um evangelista, um missionário, um pastor, ele vai citar mais um versículo que ele pode deixar para cada um de nós, no capítulo 11, versículo 1 de 1 Coríntios, que diz assim: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se nós estamos aqui, irmãos, caminhando juntos, vamos procurar exemplos dentro da igreja para nós seguirmos. Muitas vezes a gente vai olhar para o mundo e achar que alguém lá no mundo que está indo contra a vontade de Deus é um exemplo. Não. Vamos olhar para servos do Senhor, dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, da Bíblia. Quem você quer
quer ser? Eu sei quem o Mateus quer ser. Mateus, quem você quer ser que você acha bonito na Bíblia, na história? Davi! E você, Alexandre? Quem você gostaria de ter como exemplo na sua vida de você ser um imitador? Paulo? Maria Alice? Pedro? Sanguínea? Mas é aquela que se lança, né? Aquele que se lança e depois aprende a caminhar com o Senhor. Você, Alexandre? Davi também. Davi? Lucas? Paulo também. Paulo? Kaique? Samuel? Thierry? Pedro? Caio? Davi. Ricardo? Moisés conduziu o povo. Isso aí, a família, né, Ricardo? E aí, Gleice? Jó. Patrick? Jesus! Esse aí é o exemplo dos exemplos. Esse aí foi inteligente, né? Falou no topo. Flavinha? Paulo? Gabi? Davi? Dani? Jesus? Flávio? Josué? Lúcia? Davi? Todo mundo quer ser a menina dos olhos de Deus. Gui? Abraão? Pai da fé? Realizou hoje, né? Uma promessa, Guilherme. Paloma? Ana? Lucenberg? Daniel, eu amo Daniel. Eu também, Daniel. Você, Mateus? Moisés. E aí, Jackson? Jesus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor é lindo, né? Então que nós possamos realmente ter esses homens para sermos imitadores, né? Como Paulo fala aqui, sejam meus imitadores, mas Paulo tinha uma referência. A referência dele era Jesus Cristo, né? E aí eu já convido aqui a Ana, que orou muito ao Senhor por uma bênção e alcançou. E o Guilherme foi quem, Guilherme? Abraão, o pai da fé. Vem aqui à frente. Nós já estamos encerrando, né? Esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Que nós possamos sair daqui com esses 3 exemplos a não ser seguidos. Qual foram eles? Idolatria, murmuração e imoralidade. Amém, irmãos? Nós saímos aqui. Irmãos, vamos colocar de pé, né? Hoje é um dia de muita alegria, porque a minha sobrinha e o meu sobrinho também, agora já não é mais futuro, já é, né? Casaram-se hoje e nós vamos estar agradecendo o Senhor. Eu queria convidar a Alexandra, né? Para estar fazendo essa oração. Ninguém melhor para fazer uma oração dessa para agradecer a Deus do que os pais, né? De ver mais uma filha se casando, né? Para a honra e glória do Senhor, tudo. Eu queria até citar, irmãos, também, eu esqueci aqui, versículo, eu acho que é esse, 1 Coríntios 10, 31, foi aí? Não, vamos aí, não li ainda não. Olha o que vai dizer esse versículo, irmão. Portanto, olha só como é que é sério esse versículo para as nossas vidas. Que às vezes a gente fala assim, não, Deus ele só pode estar numa parte da minha vida. Na outra parte não precisa Deus, Jesus estar na minha vida não. Mas olha o que ele vai falar. Ué, acabou? Acabou a luz. E esse versículo vai se cumprir hoje na vida do Guilherme e da Paloma. Portanto, quer comais, quer bebais, quer casais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Então, hoje eu falei lá para eles, eu falei assim, olha, é um passo que agora só a morte pode separar vocês, né? Olha, aí eles falaram isso, amém, isso aí, glória a Deus. Então, Alexandra, vem aqui à frente, né? Deixa os dois juntinhos, para você estar orando a Deus e agradecendo a Deus, né? Nesse momento. A gente se alegra muito, né?
pensa nisso mesmo, né, irmão? Tudo para a glória de Deus, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, Senhor. Nesta hora, Pai, nós entregamos aqui, Senhor, minha filha, o irmão, Senhor. Agora, Pai, um passo muito importante, Senhor, que formando uma família, um lar, Senhor. Senhor, que eles possam ter no coração, na mente, Senhor, de buscar sempre por Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vou pegar sempre os caminhos, Senhor. Eu posso estar sempre fortalecendo a vida deles, Senhor. Que eles cresçam, Senhor, na fé, no conhecimento mais de Ti, Senhor. Abençoa este lar, Senhor, abençoa a família, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelas nossas palavras. Ô Paizinho querido, obrigado por essa noite, Senhor. Por esses momentos, ó Deus, de estar na Tua casa, Senhor. Como nós cantamos, ó Deus, eu louvei aqui, Senhor. Que o Senhor, se faça presente. Que o Senhor possa arder nos nossos corações, Senhor, a Tua glória, a Tua presença. Que todas as vezes, ó Deus, que estivermos na Sua casa, Senhor, o mais importante aqui, Senhor, é sentir a Tua presença. Porque sem a Tua presença nós não somos nada, Senhor. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso lar, Jesus. Então fique à vontade, Senhor. Agora nós te pedimos que o Senhor possa ir conosco, de volta para os nossos lares. Que a adoração a Ti, Senhor, possa perdurar onde nós estivermos, porque, Pai, nós não queremos ser crentes somente aqui dentro da igreja. Nós queremos ser crentes, ó Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde nós formos, Senhor, para honrar e glorificar o teu santo nome sempre. Dá-nos, ó Pai, uma boa noite de sono. Dá-nos, ó Deus, um início de final de semana também na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por